Bom dia, queridos irmãos. Amada igreja, vamos para o livro de 1 Reis. Obrigado, Marcelo. Deixem suas Bíblias abertas, meus irmãos, em 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 29. Nós vamos ler do verso 29 até o verso 34. Mantenham suas Bíblias abertas nessa passagem. Hoje eu gostaria de estar tratando com vocês sobre a cegueira que às vezes, de maneira trágica, toma conta das pessoas, de modo que elas não conseguem ver a mão do Senhor Deus agindo, seja para abençoar, seja para amaldiçoar, para trazer juízo. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, as pessoas elas tropeçam em pecados um após o outro e não conseguem perceber que estão caminhando de maneira rebelde contra Deus. Não percebem que a ira de Deus ou a justiça de Deus está sendo derramada sobre ela, ela vem sofrendo, vem sendo castigada, vem recebendo punições constantemente, mas mesmo assim não consegue ver que isso é um reflexo da mão de Deus trazendo o seu juízo por causa dos seus pecados. Às vezes a cegueira toma conta do homem e você não consegue ver isso, nem as coisas boas que Deus derrama em sua vida e nem as coisas más. Então vamos para 1 Reis, capítulo 16, vamos para o verso 29 em diante. O texto diz assim: E no 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel, e Acabe, o filho de Omri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, o filho de Omri, fez o mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nabate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel à ira. Nos seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirão, o seu primogênito, e colocou os seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho de Num. Amém. Curve a cabeça agora e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bendito, nós te suplicamos, Senhor Deus, nessa manhã, que tu tragas sobre nós esclarecimento da tua palavra, que esta exposição, Senhor Deus, sobretudo, sirva para abrir os nossos olhos e para nos mostrar quão grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e como nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor e perceber a mão do Senhor agindo em toda a história. Senhor Deus, desperta nossos corações, nos ajuda a confiar mais no Senhor, a esperar mais no Senhor, a estar sempre diante do Senhor com grande confiança e esperança. Sê conosco, nosso Deus,
É o que nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo Salvador, nosso amado Redentor, Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome dele oramos. Amém. Então, meus irmãos, nós temos mais um capítulo aqui da história dos reis de Israel. E como os irmãos percebem, a história de Israel ela não vai bem, porque um rei após o outro, nós somos informados pelo autor do livro que as coisas vão mal em Israel. E que aqueles homens que estão com a coroa na cabeça, eles sempre fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Mas nós temos um agravante agora, porque a partir do rei Omri, o rei Omri é o pai deste novo rei que nós estamos agora passando, que é Acabe. Mas desde Omri, nós somos informados que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos os outros reis que vieram antes dele. Isso significa dizer que até Omri, os reis de Israel faziam coisas erradas. E coisas erradas aqui significam especialmente se rebelar contra Deus. Um tipo de rebeldia contra Deus. É preciso entender que há muitos tipos de rebeldia contra Deus e há muitos graus de rebeldia contra Deus. Você pode ser um pecador ou pode ser um grande pecador diante de Deus. Você pode andar fora dos caminhos do Senhor ou pode andar muito distante dos caminhos do Senhor. Então, o que nós encontramos aqui, até o rei Omri, até antes de Omri se tornar rei, era um grupo de reis de Israel que faziam coisas erradas, que não recebiam a aprovação de Deus, que caíam em pecados, que cometiam transgressões, que repetiam os pecados de Jeroboão, que foi aquele primeiro rei, que se tornou exemplo de um rei indigno e rebelde. Nós temos aqui uma sucessão de reis em Israel que vem fazendo coisas erradas. Só que eles vão num nível em que é como se fosse uma onda que sobe e desce. Há reis maus, há reis mais maus do que outros, depois reis menos maus do que aqueles, e assim Israel sempre com reis ruins, mas numa onda ora mais alta, ora mais baixa em relação à rebeldia contra Deus. Contudo, quando Omri assume o reino, ele faz pior do que todos que haviam antes dele. Isso significa dizer que a rebeldia no reinado de Omri começa a ganhar proporções maiores. Eu não sei se vocês sabem aqueles gráficos quando há um terremoto, que a escala Richter fica fazendo aqueles risquinhos, né? E de repente, quando o terremoto é muito alto, ela dá uma subida grande e desce de novo e continua com os riscos maiores. Isso quer dizer que o terremoto é mais forte, não é? Então, o rei Omri, ele é um rei que deve ser observado com esses critérios. Ele fez coisas muito piores do que todos os reis que vieram antes dele. Agora, ele entrega o reino para o seu filho, Acabe, e nós somos informados que Acabe continua nessa ascendência de mal, de rebeldia contra Deus, e que ele faz ainda as coisas piores do que o seu pai. Se o seu pai já foi um campeão na rebeldia, se o seu pai Omri já foi um rei perverso demais, mau demais aos olhos de Deus, Acabe, filho de Omri, faz ainda pior. Ele chega a ser pior do que o seu pai. E isso nos mostra, irmãos, veja, que a rebeldia pode aumentar. A rebeldia contra Deus pode ser muito pior do que o que já é. Um homem que desobedece a Deus, ele pode se tornar um homem pior ainda em sua rebeldia contra Deus. Ora, veja a maldade dos homens, irmãos, dos agentes. Se nós observarmos, por exemplo, em situações de conflitos, de guerra, coisas desse tipo, nós vamos ver que há generais ou pessoas que têm o comando sobre as forças armadas de um determinado país que podem ser maus, mas há alguns que são piores. Você não pode comparar numa mesma escala Hitler, por exemplo, que era o líder da Alemanha nazista, com reis daquela mesma época.
com presidentes, com comandantes daquela mesma época. É claro que os níveis de maldade, de corrupção, de rebeldia contra Deus de Hitler eram muito maiores do que os outros. Então note que há uma escala de maldade que pode aumentar dia após dia nos homens em sua rebeldia contra Deus. E nós encontramos isso na sucessão do trono de Israel, quando Acabe passa a reinar. Essa história que envolve Acabe, irmãos, ela é muito importante no livro de Reis, porque a partir do capítulo 16, do verso 28 que lemos, do verso 29 que lemos agora, até o final do livro de Reis, toda a concentração vai ser no reino de Acabe, no reino de Israel. Nós não vamos mais ficar mudando de reis. Agora o autor vai parar e focar no reino de Acabe, quando ele reinou, e mostrar toda a devassidão do seu reino, dos seus pecados, as coisas erradas que ele cometeu, e como Deus levantou homens naquela época para expor as maldades do rei e apregoar a verdade de Deus ao povo. Deus levanta profetas como Elias, Eliseu, e nós vamos agora estudar, a partir das próximas sessões, a vida desses homens e como eles foram instrumentos de Deus no meio de um reino corrompido, de um reino mau e perverso aos olhos do Senhor. Tem um outro detalhe importante aqui nessa passagem de Acabe, é porque, mais uma vez, o autor de Reis ele vai fazer uma comparação rápida, mas importante, com o que estava acontecendo lá em Jerusalém, que era o reino dividido, o reino de Judá. Veja, se você voltar um pouco mais aqui na cronologia dos reis, você vai ver que os últimos reis de Israel, todos eles reinaram durante o reinado de Asa, o rei de Israel. Então Asa parece que não morria lá em Jerusalém. Morria um rei de Israel, e quando subia um novo rei de Israel, ele dizia, fulano reinou no ano tal do reino de Asa, porque Asa era o rei lá em Jerusalém, e lá em Jerusalém as coisas parecem que estavam menos conflituosas, mais em paz, em harmonia, mas em Israel as coisas iam de mal a pior. Sucessão após sucessão, rei após rei, sucedendo um ao outro no trono de Israel, numa desestabilidade, numa situação difícil de conter, o que mostra que Israel estava muito instável naqueles dias. Isso porque, irmãos, o pecado, de fato, ele causa essa instabilidade. Se você olhar os reis de Israel que foram se sucedendo, todos eles, como vimos, fizeram o que é mal aos olhos de Deus. Isso trazia instabilidade, insegurança, problemas políticos, problemas morais, problemas de todo tipo de natureza no reino de Israel, o que provocava essa instabilidade toda. Agora, Acabe foi o pior dos reis que reinou em Israel. De todos que vieram antes dele, ninguém foi tão perverso, mau e rebelde quanto foi Acabe, o filho de Omri. Essa maldade e rebeldia em Israel só cresciam naqueles dias. E os reis de Israel não conseguiam enxergar, irmãos. Nenhum deles conseguiu enxergar, mesmo aqueles que foram confrontados pelos profetas, como foi lá atrás Jeroboão. Nenhum deles, nem Acabe, nem Omri, nenhum deles conseguia enxergar que todo o mal que vinha sobre o reino era por causa da mão de Deus trazendo juízo sobre eles. Eles estavam completamente cegos para isso. E note bem, há uma camuflagem nesse pecado, porque as coisas, por um lado, pareciam bem para eles, mas de verdade as coisas estavam ruins para eles. Sabe quando você pensa, ou a aparência é que está tudo bem, mas na verdade está tudo ruim? Era assim que estava acontecendo naqueles dias no reino de Israel. O reino politicamente crescia, havia
destaques no reino de Israel. Omri conseguiu construir uma nova cidade, que foi a Samaria, se tornou a capital do reino de Israel. Fez negócios com nações vizinhas, bem-sucedidos. Inclusive, Omri, o pai de Acabe, ele ficou conhecido nas inscrições de outros povos extra-Bíblia. O nome dele aparece em inscrições que estão em outros povos, nos negócios, e como ele sendo um rei respeitável. Um rei a quem eles poderiam negociar, que valia a pena negociar. Então, por um lado, parecia que estava tudo bem. Politicamente, no relacionamento entre as nações, entre seus vizinhos, estava tudo bem. Pelo menos é o que parecia estar tudo bem. Economicamente, o reino crescia, se estabelecia, estava tudo bem. Se você olhar estruturalmente falando, o reino também crescia. Novas cidades sendo construídas, avanços, tudo estava indo aparentemente muito bem. E isso camuflava a visão dos reis e do povo de Israel em relação ao seu próprio pecado. Eles não percebiam que o pecado deles, na verdade, fazia com que a situação não tivesse tão bem, morrendo rei após rei, Deus trazendo juízo. Hoje nós sabemos disso perfeitamente, porque o livro de Reis, inspirado por Deus, nos diz isso. E fulano, rei tal, fez o que é mal à vista do Senhor, e fulano fez o que é mal, por isso o Senhor Deus fez isso e isso. Nós enxergamos porque está revelado para nós. Mas na época deles, eles não percebiam isso. Eles achavam que o reino estava uma maravilha, indo muito bem, e que as coisas más que aconteciam eram como coisas fortuitas, que aconteciam por acontecer, não é? Como se fosse o destino cego que trazia essas coisas para eles. Mas era a mão de Deus trazendo juízo, irmãos. E eles não conseguiam enxergar que Deus os estava punindo em suas rebeliões. Por isso continuavam fazendo mal diante de Deus continuamente. Isso é um grande problema, irmãos. Porque nós hoje, nós temos a palavra de Deus, a Escritura, nós conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos o que é certo e errado aos olhos do Senhor, nós sabemos que o pecado traz a ira de Deus, mas ainda assim, às vezes, não percebemos que as coisas que nos atingem, que o mal que nos alcança, é uma punição de Deus e ela vem por causa dos nossos pecados. Você olha para um lado e você vê, está tudo bem, Deus está me abençoando aqui. Veja, eu comprei um carro novo, eu troquei de casa. Então, por um lado, na sua perspectiva, Deus está te abençoando, mas você está sofrendo. Por outro lado, tem flechas te atingindo. Você está encolhendo, digamos assim, sofrendo com isso e não percebe que é por causa dos seus pecados. Você não percebe que é a ira de Deus sendo lançada contra você por causa de pecados, assim como ele fez nos dias dos reis de Israel. Você não percebe que Deus está trazendo juízo sobre sua vida por causa de alguns pecados, mesmo permitindo que a situação em outros aspectos seja boa. Talvez, irmãos, o grande problema da nossa época, não só o nosso problema, mas o problema do homem em geral, é medir a situação pelos bens materiais que ele tem, pelos sucessos que ele alcança em alguma circunstância da vida. Passou no concurso público, então Deus está me abençoando. A minha vida está na direção certa, quando não está. Não está. Uma vez eu ouvi uma pregação no livro de Tiago, e nessa pregação o pastor dizia algo interessante, isso me marcou muito. Ele dizia, às vezes, para as pessoas que são muito avarentas, gostam muito de dinheiro, só pensam em dinheiro, sabe como Deus pune essa pessoa? Dando mais dinheiro, entregando mais riquezas a ela,
para a sua própria perdição, porque o dinheiro é o Deus dela, o dinheiro é aquilo que ela mais ama na vida, e não é a coisa mais importante, nem de longe, é a coisa principal. Mas aquela pessoa é cega pelo dinheiro e Deus acaba entregando. É dinheiro que você quer? É isso que faz o seu coração se alegrar? Isso é a perdição. Então o dinheiro vem como uma maldição para aquela pessoa. Quanto mais dinheiro, mais longe de Deus ela fica. Mas aos olhos dela é bênção. Aos olhos dela é uma maravilha. É ótimo. A situação está perfeita, maravilhosa. Quando o dinheiro serve para ela como uma cilada profunda, como um distanciamento maior de Deus a cada dia. Essa história, irmãos, ela é contada a princípio, aqui no dos versos 29 ao 34, como uma introdução geral do reino de Acabe, para depois, a partir do capítulo 17, essa história ser recontada em detalhes. Vocês estão familiarizados com Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 nós temos a criação de todas as coisas. No primeiro dia fez Deus, tal, e aí você vai em Gênesis 1, a criação. Em Gênesis 2 nós temos o quê? A criação de novo. Só que Deus focando especialmente, mais detalhadamente na criação do homem, do ser humano. Se você olhar Gênesis 2, nada mais é do que uma repetição de Gênesis 1 quando se fala da criação do homem. Só que Gênesis 1 fala muito rapidamente, de maneira muito genérica. Gênesis 2 vai trazer muitos mais detalhes. Ele vai apresentar coisas que Gênesis 1 não apresenta. Então ele abre sobre a criação do homem. Ele diz que forma o homem do pó da terra. Ele diz que sopra no homem o fôlego de vida, o espírito nas narinas do homem. Ele faz a mulher. Então ele começa a trazer detalhes sobre a criação do ser humano. A mesma coisa nós temos aqui, o mesmo estilo de relato. Nós temos aqui quando o capítulo 16, do verso 29 ao 34, apresenta de maneira geral o reinado de Acabe. E a partir do capítulo 17 até o final do livro, o reino de Acabe é colocado para que você olhe ele com uma lupa. Para que você veja os detalhes do reino, os pecados do rei, as coisas que aconteciam lá de maneira muito mais detalhada. Mas antes de chegar nos detalhes, deixa eu examinar com vocês essa parte em que nós somos apenas chamados a olhar esse reino de uma maneira mais generalizada, irmãos. Primeiro nos é dito, depois de fazer a introdução dessa passagem, irmãos, que Jeroboão, ele sempre é mencionado. Jeroboão foi um dos primeiros reis de Israel. E ele foi aquele rei que introduziu a idolatria ali no reino de Israel. Quando eles se separaram de Judá, eles adoravam o único Deus verdadeiro. Mas quando eles se separam de Judá, Jeroboão, ele introduz a idolatria, ele coloca altares, ele cria altares para que o povo vá adorar, para que não precise mais ir lá para Jerusalém. Ele manda fazer bezerros de ouro, para que o povo adore esses bezerros de ouro, dizendo: estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito, que nos livraram, que nos deram liberdade. Então Jeroboão, ele introduz a idolatria no povo de Israel. E todos os reis que vão passando, eles são comparados com Jeroboão nessa sua maldade, sendo pior ou melhor do que Jeroboão, ou simplesmente nos sendo dito que eles andaram nos mesmos caminhos de Jeroboão. Isto é, foram idólatras como Jeroboão e fizeram a mesma coisa de Jeroboão. Com Acabe, veja, não é diferente. Apesar de Jeroboão se tornar, na Bíblia, o epítome do mal, o comparativo de rebeldia, Acabe faz pior do que ele. Ele ultrapassa o pecado daquele que é o símbolo do pecado entre os reis de Israel. Ele é pior do que este. Ele casa com uma mulher sidônia. E lembre que aqui nós já temos de cara, irmãos, uma transgressão das leis do Senhor, que havia proibido que o povo de Israel se misturasse com as mulheres
que lhes avizinhavam por causa da idolatria, por causa da adoração delas. Essa separação que Deus havia ordenado, irmãos, ela se dá simplesmente pelo fato de que essa separação, essa união não deveria acontecer por causa de motivos religiosos. Não era por motivos étnicos, não era porque aquela raça é melhor do que esta raça. Não era porque o povo de Israel era um povo em si mesmo melhor do que os outros povos da terra. Eles eram todos humanos, seres humanos. Mas as religiões, a adoração, o Deus que eles adoravam eram diferentes. Israel adorava o Deus verdadeiro. Então Deus proibiu que o povo de Israel, seu povo, se juntasse com mulheres estrangeiras por motivo religioso, porque elas adoravam outros deuses. E se juntassem, elas iriam corromper o coração de seus maridos para que eles adorassem os seus deuses e se afastassem assim do Senhor, o Deus de Israel. Veja, o texto diz, a partir do verso 31, e aconteceu como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que ele, Acabe, tomou por esposa Jezabel, a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. Então nós temos um rei de Israel, um rei que vem de uma tradição, digamos assim, que conhecia Deus. Você sabe que os filhos de Acabe, o nome dos filhos dele tem a terminação do nome de Iavé. Então ele conhecia o Deus de Israel muito bem. Mesmo assim, por motivos políticos, ele faz uma aliança com os sidônios de Tiro e Sidom, lembram aquelas cidades? Ele faz uma aliança com esse povo, casa com a filha do rei daquele povo, e aquele povo adora Baal, uma outra divindade que existia na perspectiva da mente dos cananeus e dos povos que circunvizinhavam eles ali, como a Sidônia. E esse Deus Baal era o Deus adorado por eles. E o pai dessa moça, o rei, o nome dele era Etibaal, que já era um nome que prestava uma homenagem ao seu Deus. Nossa irmã Jesus, ela tem esse nome e com certeza esse nome Jesus não é um nome qualquer. É uma homenagem ao Deus Todo-Poderoso. É honra a Deus. Todo mundo que carrega o nome Jesus é a primeira pessoa que colocaram esses nomes já na era cristã é em homenagem a Jesus Cristo, claro. Então, naquela época, eles faziam a mesma coisa com seus deuses. Etibaal era uma homenagem, uma honra ao Deus Baal que eles adoravam. E mais, esse rei dos Sidônios, o pai de Jezabel, com quem acaba se casando, ele era um sacerdote, além de rei, ele era um sacerdote de Baal. Ele organizava o culto a Baal. Meus irmãos, isso não vai prestar. É claro que um casamento com a filha de um homem desse, que traz de berço sua religião, que está acostumada a olhar para aquela divindade, suposta divindade, e cultuá-la, e adorá-la, e prestar sacrifícios a ela, é claro que toda essa religião vai vir junto com a esposa, com Jezabel. Mas, veja, o que importa para Acabe não é a religião, mas os acordos e benefícios políticos que isso traria. Eu vou juntar-me com a filha de um outro rei, isso vai fortalecer o reino, isso manterá uma aliança entre o meu reino e este reino, fortalecerá, obviamente, os dois reinos por um lado, e será bom, porque ele está apenas vendo isso com olhos políticos. E se você olhar, irmãos, apenas politicamente, é claro que isso é bom. Fortalece mesmo o reino. Vai dar mais força, mais poder ao reino, politicamente falando. Mas
era o que Deus havia proibido aqueles israelitas de fazerem, se juntar com mulheres estrangeiras. Deus proíbe esse relacionamento. Agora deixa eu trazer para cá. Por que que nós somos tão... eu não diria que nós somos precisos, nós cristãos, mas nós procuramos, irmãos, zelar por essas coisas e mostrar às pessoas que os cristãos devem manter matrimônio, relacionamento com outros cristãos. E não estou falando cristãos aqui no sentido amplo da palavra, como, por exemplo, um cristão evangélico casar com um cristão católico. Nós consideramos o catolicismo uma heresia, um afastamento de Deus. Não cristãos autênticos. Eu estou falando de cristãos autênticos se relacionarem. Um cristão com outro cristão, como diz a palavra. Sabe qual foi um dos pecados de Acabe? Casar com Jezabel. Sabe por que ele é dito que ele foi pior do que os outros deuses? Um dos motivos foi este: casar com uma mulher idólatra. Não pense, irmãos, que isso é pequena coisa. Não pense que essa história de amor romântico, mas pastor, o meu coração está apaixonado por aquele homem lá que é espírita, que é participa do candomblé, que é católico, que é budista, que é do Islã, sei lá. Não é você dizer, o meu coração agora estaria, eu não consigo, eu não tenho culpa. Irmãos, este não é o apontamento que nós recebemos da palavra de Deus. Não é. O amor bíblico não é um amor sentimental. É um amor racional, de decisão. É você decidir amar tal pessoa. Eu conheço relacionamentos que começaram quando a pessoa nem gostava muito do outro. Nem gostava muito, mas acabou gostando com o relacionamento. Porque amor é isso. É o relacionamento. Às vezes você vê um casal e você olha assim para o rapaz, para a moça, e você diz, olha, eu não sei o que essa mulher vê. Olha, esse homem é horrível. Ou vice-versa, essa mulher é horrível, como pode? Então, talvez no começo não houvesse grandes expectativas entre eles, mas o tempo, a convivência, a decisão de amar faz com que a coisa continue. Você sabe como eram os casamentos no passado, irmãos? Há muito tempo atrás, mas não muito tempo assim. Os casamentos, e até hoje em muitos países é assim. Os casamentos eram arrumados pelos pais. E sabe como essas histórias terminavam? A maioria das vezes, nem sempre, mas a maioria das vezes, e foram felizes para sempre. A pessoa, a mulher, ia conhecer o seu pretendente de verdade praticamente no dia do casamento. E era assim. E você vem hoje com essa história de amor romântico, do coração foi flechado pelo Cupido, o deus grego do amor, e diz que não consegue resistir. Não, irmãos. Você precisa fazer as escolhas certas na vida. Nós devemos ensinar nossos filhos que namoro com descrentes é errado e pecado diante de Deus. Orientá-los a não seguir adiante. Se namorarem, orientá-los a terminar namoros que não são de acordo com as Escrituras Sagradas. Isso não é ser radical. Isso não é ir além das Escrituras. Isso significa obedecer ao que Deus revelou na palavra. E nós temos aqui trágicos exemplos de pessoas que seguiram o contrário do que Deus disse, como Salomão, como os reis de Israel, como Acabe aqui, e muitos outros exemplos, para mostrar que o relacionamento entre um cristão e o não cristão não é aprovado por Deus, é pecaminoso e não vai terminar bem. Não vai terminar bem. E mais uma vez, não se engane, porque mesmo quando um relacionamento parece bem,
Tipo, aquele casal é muito feliz, ele é cristão, mas ela não é, ou vice-versa. Mas veja, está tudo bem, tem uma boa casa, e cria os seus filhos. Mais uma vez, isso é que os nossos olhos e o que a nossa percepção vê, irmãos. Mas a questão é, diante de Deus, é o que Deus aprova? Se não é o que Deus aprova, irmão, nunca está bem. Ainda que as aparências digam o contrário. Nunca está bem. Lembre, mais uma vez citando o exemplo que eu dei na última semana. Saul poupou o melhor do rebanho. Deus mandou que ele destruísse tudo, mas Saul disse, não, eu vou poupar as melhores ovelhas e vou oferecê-las a Deus em sacrifício. Eu tenho certeza que isso é melhor do que eu jogar tudo no fogo como Deus está mandando. Eu vou poupar a vida do rei, porque o rei é uma figura valiosa. Pode ser uma moeda para Israel. Eu tenho certeza que essa estratégia é melhor. Politicamente pode ser. É claro que você pegar 1000 ovelhas e queimar essas 1000 ovelhas no fogo, como Deus estava mandando, ou você pegar as 1000 ovelhas e colocar num curral e começar a cuidar delas, qual é que é melhor financeiramente falando? Economicamente falando, o que é melhor? Você vai melhorar economicamente ou não? É claro que você vai melhorar. Você tem 1000 ovelhas. Você pode vender as ovelhas, pode comer as ovelhas. Mas se você queimar tudo como Deus mandou, não parece ser o melhor. Mas é o melhor. Porque a lição de Deus naquela passagem é: eu não quero sacrifícios, eu odeio os vossos sacrifícios. Eu quero obediência. É o que Deus diz. Então, mesmo quando um namoro, um casamento assim parece estar uma maravilha, e às vezes está aos olhos humanos, nunca é o melhor, porque é desobediência direta à palavra de Deus, irmãos. Desobediência ao Senhor. Mas na prática, irmãos, a coisa se mostrou exatamente como Deus havia dito. Olha o que diz o final do verso 31. O que aconteceu com Acabe? Ele casa com Jezabel, diz o texto, e foi servir a Baal. E adorou a Baal, o falso Deus, o que Deus havia dito que não faça. Ele faz tudo aquilo que Deus havia dito que aconteceria se eles se casassem com mulheres estrangeiras. Olha o que diz o verso 32. Ele ergueu um altar para Baal, na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. Percebe? Não é questão só de ele idolatrou como os demais. Ele não fez só o que Jeroboão fez quando idolatrou. Ele fez pior do que todos. Ele trouxe um falso Deus para dentro do povo de Israel por causa da sua mulher. Mas ele não conseguia ver isso. Não enxergava. O reino estava aparentemente bem, politicamente ok, fortalecido. Tinha agora uma força com os sidônios. Não estavam sozinhos. Ele não via o verdadeiro estado de Israel, o estado espiritual de Israel, longe de Deus. Ele não percebia que trazer outros deuses causava tão mal assim, quando causava de fato. Mas ele não conseguia enxergar isso. Porque ele só percebia o que os seus olhos viam, o que os seus sentidos percebiam. Então, se parecia bem, estava bem. Se havia comida na mesa, Deus está abençoando, está ótimo. Nós lemos um texto hoje, lá em Jeremias, e lá é dito que o profeta se levanta e diz para eles pararem de adorar a Será, uma deusa. E ele diz, não vamos parar não, porque quando nós paramos, nos faltou tudo.
faltou alimento, faltou isso, aquilo, outro. Não vamos parar. Se parar, ela vai nos amaldiçoar. Quando nós adorávamos, havia tudo na mesa. Perceba, irmãos. Veja o engano. As pessoas olham para aquilo que está ali agora, quando nós devemos olhar para o que diz a palavra de Deus. É para o que está escrito, revelado, sendo conduzidos por Deus e não pelos tempos, e não pelas coisas que estão acontecendo, e não pelo que tem na nossa casa, não pela nossa conta bancária, mas o que diz a sagrada palavra do Senhor. Aqui deve estar todos os homens. O que importa aqui, irmãos, hoje nessa passagem, antes de chegar no fim dela, é apenas observarmos que nem sempre, guardem isso, nem sempre a situação boa que você se encontra é realmente boa. Nem sempre. E nem sempre a situação má ou difícil que você se encontra é realmente má. Eu não vou adiantar agora, mas apenas fazer uma menção do profeta Elias. Porque o profeta Elias teve uma situação muito ruim aqui no reinado de Acabe. Porque Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Ela queria os profetas de Baal. E mandou matar todos os profetas do Deus vivo e verdadeiro, Yahvé. E Elias foge. E ele entra em desespero, ele chora. Porque acha que ele é o único que escapou. Então, veja, a situação para Elias está muito ruim. Ele não tem o que comer. Ele está foragido nas matas de Israel, escondido. Ele não tem para onde ir, mas Deus começa a alimentar o profeta, enviando comida para ele através dos corvos. E Deus vai suprindo Elias. E Deus vai dizendo, Elias, tem bom ânimo. A coisa parecia ruim, não era? Mas, na verdade, o único que estava ali diante de Deus, em obediência ao Senhor, era o profeta Elias. E aqueles que Elias não sabia, mas que também não tinham dobrado seus joelhos para Baal. E para os adoradores de Baal, tudo estava ótimo, aparentemente. Os profetas de Baal estavam ali com maior autoridade em Israel, cheios de prestígio, de moral, ótimos, influentes. Mas não era essa a realidade de verdade. Assim, irmãos, nós só estamos bem diante de Deus, em qualquer circunstância, quando nós obedecemos a Deus. Quando nós estamos fazendo, como diz sua palavra, sem nos importar com a situação exterior, como as coisas estão andando, agindo. Isso foi muito marcante na história dos cristãos. A começar pela história bíblica. Porque se você observar as cartas, Tiago, Paulo, Pedro especialmente, eles escrevem e dizem para os cristãos que estão sofrendo, tem bom ânimo por causa do vosso sofrimento. Porque isso é prova, ele dizia, de que o Senhor está trazendo vocês para maior edificação, fé e esperança. Alegrai-vos, diz Paulo e diz também o apóstolo Pedro, com todo o sofrimento que passarem por causa do nome de Cristo. Então aquele sofrimento que os nossos irmãos passaram, que não era bom, mas no final das contas, era bom em outro sentido. Traziam dores físicas, prisões, morte, mas no final das contas, fortaleciam aquele povo diante de Deus. Então nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que os nossos olhos enxergam, irmãos. É preciso entender que há coisas além disso.
E nós só vamos entender isso se ouvirmos a palavra de Deus. E por último, tem mais um pecado interessante aqui que quase passa despercebido para as pessoas que leem. Quando Acabe assume o trono e o reinado dele se fortalece, ele autoriza a reconstrução de uma cidade, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó foi destruída por ordem de Deus. Vocês devem lembrar dessa história, está lá no livro de Josué. E ela foi destruída por ordem de Deus, porque o povo daquela cidade eram os cananeus, era um povo perverso, que atrapalhava os caminhos do Senhor. E Deus, então, na conquista da terra de Canaã, ali, deu aquela cidade para que o povo de Deus a possuísse. Era a primeira cidade a ser conquistada, na conquista da terra. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, foram para Jericó. E a cidade era muito bem fortalecida, com muralhas e tudo. Mas Deus mandou que o povo de Israel entrasse naquela cidade, acelerando aqui um pouquinho a história, e destruísse aquela cidade totalmente. Acabe com tudo. E depois que a cidade foi destruída, se você olhar um pouquinho aqui no livro de Josué, veja o que está escrito aqui, irmãos, para que vocês fiquem na memória. Josué capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 23. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e tudo o que ela possuía. E retiraram de lá toda a sua parentela, retiraram da cidade de Jericó. Raabe, a prostituta, que ajudou os espias de Israel, não os entregou para as autoridades, e por isso os espias prometeram que quando Israel viesse tomar a cidade, ela e sua família seriam poupadas, não seriam mortas. Então o texto está dizendo que eles foram poupados com a sua parentela e os deixaram fora do acampamento de Israel. Verso 24. E a cidade e tudo que nela estava queimaram no fogo. Somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram no tesouro da casa do Senhor, porque esse o Senhor Deus não havia ordenado que fosse destruído. Esses eles poderiam tomar, porque Deus não havia dito que tudo deveria ser destruído. Verso 25. Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo o que ela possuía. E ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. Verso 26, prestem atenção agora. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo, veja, maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, isto é, às custas do seu filho primogênito. Morrerá o primogênito, quem tentar levantar esta cidade. E no seu filho mais novo haverá de colocar as portas, às custas do seu filho mais novo, ele vai colocar as portas, isto é, vai morrer toda a família. À medida que a cidade for construída, Deus vai matando os filhos de quem tentar levantar aquela cidade, como uma maldição da parte de Deus. A cidade não era para nunca mais ser reconstruída. Veja o final do capítulo 16. Nos seus dias de Acabe, Iel, o betelita, edificou Jericó, a cidade amaldiçoada. E ele lançou a fundação em Abirão, o seu primogênito. Isto é, quando ele começou a trabalhar nas fundações da cidade, Abirão, o seu filho, morre. Como havia Josué dito na maldição da cidade. E lançará os fundamentos à custa do seu filho primogênito. E quando Iel faz isso, o seu filho primogênito morre, como diz a palavra de Deus. E mais, e colocou os seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho
de Num. Qual é a lição aqui, irmãos? Tem duas lições importantes aqui nessa última parte. A primeira é que isso é mais uma amostra da rebeldia e da desobediência do rei Acabe em permitir que aquela cidade fosse reconstruída. Ele era, de fato, um rei muito rebelde, uma cidade que estava sob maldição, e ele permite que se reconstrua. E a segunda lição, ou seja, a primeira lição, o mal dele só realmente aumenta. A rebeldia dele é muito pior. Mas a segunda lição é o que vale no final das contas. E isso serve para tudo que nós falamos aqui. O que vale no final das contas é fazer o que Deus disse. É obedecer a palavra de Deus. Seja nos relacionamentos, seja em observar que os seus pecados você não vê, mas eles são as causas de muitas desgraças. É fazer o que Deus manda. E às vezes, meus irmãos, fazer o que Deus manda pode parecer ruim, mas é o melhor. É o melhor que pode acontecer. Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele deu uma missão para ele. Ir para a cruz, morrer em lugar do seu povo, porque a sua morte era a única segurança e certeza de salvação do seu povo. Nós não poderíamos ser salvos de outra maneira. Ninguém poderia ir ao céu se não fosse por meio da morte de Cristo. Nem os patriarcas foram salvos sem o sangue de Cristo. Cristo veio depois deles. Mas mesmo os patriarcas foram salvos com o sangue de Cristo prometido em Gênesis 3. Se eles crescem na promessa, e a promessa era Cristo, eles seriam salvos. Eles não foram salvos por obras, não foram salvos porque obedeciam à lei de Deus, foram salvos porque creram na promessa de um Salvador, Cristo Jesus, no seu sangue derramado por eles. Mas isso parece ruim, não é? Alguém tem que morrer. Cristo vinha ao mundo para morrer, para entregar-se no madeiro, ser ali completamente desfigurado numa cruz, sofrer todo o flagelo que ele sofreu, passar por todas as dores, as humilhações, tudo que o nosso Senhor padeceu. Isso é bom ou ruim? As pessoas olhavam para ele e choravam. Aquelas que não o humilhavam mais ainda, se compadeciam dele, choravam. Então isso era muito ruim, irmãos. Ninguém poderia olhar para aquela situação e dizer, coisa boa está acontecendo com o nosso Senhor Jesus. Mas veja, aquilo que parecia ruim, e que aos nossos olhos, que aos olhos das pessoas era mesmo algo ruim, doloroso, é a nossa salvação. É bom. Por isso que nós dizemos, louvado seja o Senhor Jesus pela sua morte, porque é por meio dela que os nossos pecados são perdoados. Então nem tudo é o que parece. Abra os olhos, irmãos. Obedeçam o que está escrito, revelado. Lutem contra os desejos contrários à palavra de Deus. Tudo que for contrário à palavra de Deus e você deseja, você deve lutar contra isso. Você deve racionalmente dizer, isso é contrário ao que meu Deus diz na palavra. Eu não posso seguir por esse caminho que me parece o melhor. Se eu for por aqui, eu vou prosperar. Mas não é o que Deus manda. Você está disposto a negociar o seu futuro? Você está disposto a negociar o crescimento na sua carreira? Às vezes as pessoas crescem numa carreira porque elas são maus, são homens maus. Elas fazem coisas más para subir. Elas pisam em pessoas, elas mentem, defraudam, fazem coisas assim para subir. Você está disposto a fazer isso para subir? Você sabe que se fizer vai subir. É como a história das ovelhas. Se você queimar, você não tem ovelhas. Se você guardar as ovelhas, você tem 100 ovelhas, 1000 ovelhas, seja quantas for. E se você tem ovelhas, você tem carne para comer.
Se você tem ovelha, você tem dinheiro, porque ovelha é dinheiro. Você sabe que é melhor financeiramente aquela situação, mas é o que Deus manda? Então você está disposto a sacrificar, a fazer esse tipo de sacrifício para obedecer a palavra de Deus em tudo? É o que Deus manda, irmãos. Obedeça. Faça como está escrito. Está disposto a sacrificar um relacionamento amoroso, como Deus manda? Na verdade, nem deveria começar. Se você tem ciência disso aqui, você nem deve pensar em começar um relacionamento com um descrente. Porque é pecado. Ah, mas Deus pode converter o coração dele. Claro que Deus pode fazer tudo, mas você não pode fazer as coisas pensando nas probabilidades. Porque mesmo isso é desobediência. Você tem que fazer como Deus ordena sempre. Se submeter à vontade de Deus sempre. E depois você não sabe por que as coisas aparecem. Por que as coisas vão dificultando por um lado. Meus irmãos, que o nosso Deus traga clareza. Que o nosso Deus nos faça enxergar essas coisas. De maneira que venhamos a obedecê-lo. E honrar o seu nome. Glorificar o seu nome. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Bondoso Deus, Pai de Jesus, o nosso Salvador, queremos agradecer, Senhor Deus, exaltar o Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Deus, nos perdoe, Pai, porque nós somos maus, porque nem sempre fazemos o que o Senhor manda. Nós escapamos, Senhor Deus, da tua palavra, escorregamos em nossos próprios pecados, nossos desejos, e acabamos, Senhor Deus, por fazer como muitos dos grandes pecadores que são descritos na tua palavra. Nós agimos e pensamos e calculamos segundo os nossos próprios pensamentos e não segundo a tua palavra, Senhor. Nosso Deus, ajude-nos, Senhor Deus. Ajude-nos a andar conforme a palavra do Senhor. A pensar conforme a palavra do Senhor. A obedecer o Senhor em todas as coisas. Nos fortalece, Senhor Deus, nesta luta contra o pecado que há em nós, contra o pecado do mundo, contra Satanás e seus ataques. Nos ajude, Senhor Deus, a não cairmos em tentação e burlarmos assim o teu mandamento. Sê conosco, nosso Deus. Nós te suplicamos, Pai. Ajude-nos em todas as coisas, em nossa caminhada de fé com Cristo, a sermos fiéis servos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém.